Bom dia, bem-vindos aos dias abertos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Eu vou fazer uma apresentação sobre a licenciatura em Biologia. Eu sou docente do Departamento de Biologia, neste momento sou diretor da licenciatura em Biologia e, portanto, vou fazer uma apresentação sobre a licenciatura em Biologia. A licenciatura em Biologia é, digamos, oferecida pelo Departamento de Biologia da Universidade, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e aquilo que vos vou falar nesta apresentação é, sobretudo, dar-vos uma ideia do plano de estudos, da estrutura do curso de Biologia, ou seja, falar-vos um pouco do tipo de formação que vocês poderão encontrar aqui na licenciatura em Biologia. Antes de vos falar concretamente do plano de estudo, gostava de lembrar-vos, vocês já saberão, que a prova de acesso à licenciatura de Biologia é a prova de Biologia e Geologia, ou a prova de Física e Química. Tenho também aqui alguns dados sobre as médias de candidatura à licenciatura em Biologia em alguns anos para trás, nos anos anteriores, e como podem verificar aqui neste quadro, há um número de vagas bastante razoável para a licenciatura em Biologia, que se vem mantendo um pouco ao longo dos anos, e também no lado esquerdo do quadro, lado direito do quadro, portanto, temos a média das candidaturas. A média de entrada para a Biologia, portanto, a média do último estudante a entrar, tem sido à volta dos 14 valores. Este ano, um pouco excepcionalmente, foi um pouco mais elevada, 15,65. Nesta tabela temos também as médias de candidatura dos alunos que entraram com classificação mais elevada e, como podem ver, temos alunos que entraram com média de 18,5 ou mais. Passando agora à parte mais importante desta apresentação, que é o plano de estudos da licenciatura em Biologia, eu vou então falar-vos sobre a forma como esta licenciatura está organizada. A licenciatura em Biologia, ou para cumprir a licenciatura em Biologia, ou para obter a licenciatura em Biologia, vocês têm que completar 180 ECTS. Os ECTS são os créditos que vocês têm que somar para, no caso 180, para obter a licenciatura. E estes créditos é um valor que é atribuído a cada unidade curricular ou a cada disciplina, se quiserem, em função da carga horária dessa disciplina. Normalmente, na licenciatura em Biologia, as várias unidades curriculares, as várias disciplinas, têm um valor de 6 unidades de crédito e, portanto, a essas unidades de crédito, ou esses ECTS, está associada a uma determinada carga horária, que no caso das unidades curriculares de 6 ECTS corresponde a 162 horas, que engloba quer horas de aulas, quer horas de estudo. Então, dizia eu que para vocês completarem a licenciatura em Biologia têm que somar 180 unidades de crédito. Como vemos aí nesse quadro, 102 dessas unidades de crédito têm que ser feitas obrigatoriamente na área da Biologia, propriamente dita, 96 das quais em unidades curriculares ou disciplinas obrigatórias e as restantes 6 em unidades curriculares opcionais, ou seja, podem escolher uma unidade opcional dentro da Biologia para completar estes 102 ECTS. Depois tem também, obrigatoriamente, que obter 12 ECTS na área da Matemática, o que corresponde a 2 unidades curriculares, a 2 disciplinas obrigatórias na área da Matemática, 6 na área da Física, que corresponde a uma disciplina na área da Física, 6 ECTS na área da Química, portanto, mais uma disciplina obrigatória na área da Química, e depois 54 ECTS em formação adicional, que é obtida através da escolha de unidades curriculares opcionais.
Estas unidades curriculares opcionais, ou esta formação adicional, pode ser obtida quer em unidades curriculares, através da escolha de unidades curriculares da área da Biologia, ou em outras áreas científicas da Faculdade de Ciências do Porto. E consoante esta formação adicional que vocês escolherem, isto permite-vos, de alguma forma, escolher um perfil de licenciatura de acordo com os vossos interesses, de acordo com essa formação adicional, com essas unidades opcionais que vocês escolhem, vocês vão ter um diploma em Biologia, mas com uma designação que pode ser diferenciada. Assim, se 42 dessas ECTS em formação adicional foram especificamente na área da Biologia, ou seja, se só escolherem unidades curriculares específicas da Biologia, vocês vão ficar licenciados em Biologia com formação complementar centrada em Biologia. Portanto, é só Biologia. Aquilo que se diz, vão ter uma licenciatura em Biologia com um minor em Biologia. Para além dessas 42 ECTS em Biologia, vocês poderão ainda escolher 12 ECTS em qualquer área da UP. Muitos estudantes escolhem aqui disciplinas fora da Faculdade de Ciências, inclusivamente. Podem escolher disciplinas na Faculdade de Letras. Há muitos que escolhem, por exemplo, inglês técnico ou outra língua que achem importante ou interessante. Podem escolher unidades curriculares na área do desporto, na área da psicologia, enfim, em qualquer área científica da comunidade, da Universidade do Porto, da comunidade de faculdades da Universidade do Porto. Isso não impede que estes 12 ECTS possam também ser escolhidos dentro da Biologia, se vocês o pretenderem, mas é uma escolha completamente livre. Ficam assim licenciados em Biologia com formação complementar centrada em Biologia. Se, pelo contrário, vocês optarem por escolher dentro destes 54 ECTS de formação adicional disciplinas de opção de outras áreas da Faculdade de Ciências do Porto, e são elas a Agronomia, a Astronomia, a Física, a Geologia, a Informação Geográfica, a Informática, a Matemática ou a Química, vocês poderão então centrar esta formação adicional numa dessas áreas, selecionando disciplinas, unidades curriculares, que completem 42 ECTS numa dessas áreas, e então ficarão licenciados em Biologia com formação complementar numa destas áreas específicas. Ou seja, a licenciatura principal será a Biologia, mas ficarão com aquilo que chamam minor em Agronomia, Astronomia, Física, Geologia, etc., consoante a área das disciplinas que vocês escolherem de forma a completar esses 42 créditos. Para além disso, ficam também com aquela possibilidade de escolher 12 ECTS, normalmente 2 disciplinas, em qualquer área do universo da Universidade do Porto, seja dentro da Faculdade de Ciências, seja noutra faculdade qualquer da Universidade do Porto. Finalmente, ainda há uma terceira possibilidade, que é de vocês cumprirem os 54 ECTS de formação adicional dispersos por todas estas áreas que referi anteriormente, por todas estas áreas da FCUP, sem necessidade de cumprir os 42 créditos em nenhuma delas. Nesse caso, ficarão com um diploma de licenciatura em Biologia sem qualquer qualificativo adicional. Portanto, será uma licenciatura, digamos, mais diversificada, centrada na Biologia, específica, mais concretamente uma licenciatura em Biologia, mas depois com uma série de disciplinas de opção em áreas diversas, em outras áreas científicas da Faculdade de Ciências. Aqui vou dar-vos de seguida uma ideia das várias unidades curriculares ou disciplinas que vocês então poderão encontrar. Aqui é o plano de estudos do primeiro ano, que é constituído apenas por disciplinas obrigatórias. Estas disciplinas obrigatórias
tanto estas como as de segundo e terceiro ano, o leque de disciplinas obrigatórias são, no fundo, disciplinas que nós consideramos estruturantes para a formação de um biólogo, são disciplinas básicas na área da biologia. E temos, assim, a Biologia dos Invertebrados no primeiro semestre e a Biologia dos Vertebrados no segundo, a Biologia das Algas e Fungos no primeiro semestre, a Biologia das Plantas no segundo, a Biologia Celular e a Biologia Molecular. Portanto, tudo isto, unidades curriculares, disciplinas estruturantes. E depois, ainda como obrigatórias, temos as tais disciplinas, uma da área da Física, a Física dos Processos Biológicos, duas da área da Matemática, os Fundamentos de Matemática e os Fundamentos de Estatística, e uma da área da Química, que são, então, os Fundamentos da Química. Todas estas disciplinas são, então, obrigatórias, todos os estudantes têm que as fazer necessariamente. No segundo ano também temos um leque de disciplinas obrigatórias e, para além disso, uma disciplina de opção livre, as tais disciplinas que vocês podem escolher dentro do universo da Universidade do Porto, em qualquer faculdade, mas pode ser escolhida também dentro da Faculdade de Ciências e dentro até das cadeiras de opção, das disciplinas de opção da Biologia. Temos assim, então, disciplinas como a manipulação molecular, a microbiologia, as fisiologias animais 1 e 2, duas disciplinas de genética, a fisiologia vegetal e a ecologia, e ainda a biologia humana, que são, então, também todas elas disciplinas de opção. No terceiro ano, é o ano em que vocês vão ter maior leque de escolhas de disciplinas de opção. Tem apenas duas disciplinas obrigatórias no segundo semestre, a Biologia, a Biogeografia e Macroecologia e a Evolução, e todas as restantes disciplinas serão disciplinas de opção que poderão ser na área da Biologia, se vocês quiserem a vossa formação centrada na Biologia, mas que poderá ser nas outras áreas científicas da FECUP, agronomia, astronomia, geologia, etc., de que há bocado fiz referência. Dentro das disciplinas de opção da Biologia, eu pus aqui o leque de disciplinas de opção da Biologia que vocês podem escolher e, como veem, há um grande número de disciplinas de opção dentro da Biologia. Disciplinas que são disciplinas de caráter mais aplicado, de biologia aplicada, digamos assim, que vão desde áreas que podem inserir-se na área da produção animal, como a aquacultura e a nutrição animal, por exemplo, outras na área do ambiente ou na área da gestão dos recursos, outros na área da produção vegetal. Enfim, há uma série de disciplinas que vos permite escolher o vosso perfil de licenciatura de acordo com os vossos principais interesses. Dentro destas disciplinas, eu queria fazer ainda referência à disciplina, a unidade curricular de estágio, que é uma unidade curricular que tem o triplo dos créditos das restantes unidades curriculares, portanto tem 18 unidades, 18 créditos, que é uma unidade curricular que ocupa normalmente todo o ano, que tem, portanto, uma carga letiva, uma carga horária mais elevada, por isso tem 18 ECTS, que correspondem a 6 a 8 horas por semana, e que, no fundo, este estágio é um estágio que é feito na própria FECUP ou em unidades e centros de investigação da UP ou fora da UP, ou mesmo em empresas ou laboratórios, sejam públicos ou privados. Portanto, é um estágio que vos vai permitir entrar ou, digamos, no mundo da investigação, se o fizerem num centro de investigação ou numa unidade de investigação, ou então vai ter um caráter profissionalizante que, portanto, quando é feito no contexto, por exemplo, de uma empresa com vista a uma empregabilidade futura numa área que não seja a área da investigação. Portanto, este estágio ocupa, então, ou tem uma carga horária relativamente elevada, 6 a 8 horas por semana, que vocês terão que retirar do vosso tempo para cumprir, então,
dentro de uma unidade de investigação, dentro de uma unidade de investigação na própria FCUP, dentro de um dos centros de investigação da UP, por exemplo, ou então, como vos disse, em empresas ou laboratórios públicos ou privados. Dou aqui como exemplo alguns centros de investigação onde são realizados estágios, onde a maioria dos estágios em biologia dos nossos estudantes têm sido realizados, que são centros de investigação da UP. Há estágios que não são feitos nestes centros. Eu pus estes 4 centros aqui como exemplo, porque acolhem a maior parte dos nossos estagiários e que são centros que fazem investigação da excelência em diferentes áreas científicas, ou em diferentes áreas da biologia, melhor dizendo, como é o caso do CIMAR, que é o Centro de Investigação, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, o GRIN, o Porto, que é na área da agroalimentação, e o I3S, que é o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Grande parte dos nossos docentes da biologia estão também integrados nestes centros de investigação e estes centros de investigação, como vos disse, acolhem estagiários, muitos dos nossos estagiários, e depois acolhem também muitos dos nossos estudantes que se propõem a fazer mestrado e depois doutoramento. Muitos deles fazem-nos também, ou grande parte deles, fazem-nos também integrados neste centro. Para terminar, eu gostava de fazer só aqui uma alusão às saídas profissionais dos licenciados em Biologia. Vocês têm esta informação também no próprio stand. Portanto, os estudantes licenciados em Biologia, um licenciado em Biologia, fica habilitado para trabalhar em algumas destas áreas que eu aqui foquei: ambiente e gestão de recursos biológicos, por exemplo, em câmaras municipais, em parques e reservas naturais, na área da saúde e análises forenses, por exemplo, em laboratórios de hospitais, em análises clínicas, em laboratórios de polícia científica, por exemplo, das indústrias alimentar, farmacêutica e biotecnológicas, nas áreas da produção animal e vegetal, em divulgação em ciência e também em investigação e ensino, quer no ensino superior, quer no ensino secundário. Esta apresentação sobre a licenciatura termina aqui. Agradeço a vossa atenção. Ficamos então à vossa espera, se for esse o vosso desejo. Antes mesmo de terminar, eu gostaria de vos convidar para uma série de sessões paralelas que irão decorrer durante estes dias na área da biologia, onde serão apresentadas uma série de palestras sobre temas muito interessantes na área da biologia, que estão a ser desenvolvidos por alguns dos nossos docentes e investigadores, e também haverá nessas sessões paralelas uma mesa redonda sobre saídas profissionais, precisamente, e ainda conversas com biólogos e com estudantes de biologia. E, portanto, eu gostaria de vos chamar a atenção para estas sessões paralelas. Vocês poderão encontrar o íconezinho para entrar nas sessões paralelas no stand da Biologia, do lado esquerdo. E, portanto, convido-vos a participar e a assistir a estas sessões paralelas. Muito obrigado. Esperamos, então, por vocês na licenciatura em Biologia daqui a uns anos. Obrigado, professor. Há uma pequena questão que foi levantada pelo Marco Alves, não sei se o professor nos consegue esclarecer, que é se as cadeiras opcionais têm vagas limitadas e quais os critérios para entrar nessas unidades curriculares opcionais? Há um número muito limitado de disciplinas opcionais, de cadeiras opcionais, com vagas limitadas. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, agora não me recordo, eu vou voltar aqui atrás, se me lembrar do nome, a gestão e conservação de aves e mamíferos, por exemplo, que aqui vemos, é uma disciplina que, devido ao tipo de trabalho, eu esqueci-me de referir há bocado que todas estas disciplinas têm aulas teóricas e uma forte componente prática também,
e algumas destas disciplinas, pelo tipo de trabalho prático que envolvem, têm de facto, algumas têm, portanto, um número de vagas limitado. É o caso, por exemplo, da gestão de conservação de aves e mamíferos, que tem uma série de trabalhos de campo e, portanto, o número de estudantes não pode ser muito elevado. É o caso também, por exemplo, da reprodução humana assistida, que também é uma disciplina que tem aulas práticas aplicadas até num laboratório que desenvolve atividade mesmo nesta área, portanto o número de estudantes nesta disciplina é também limitado e, portanto, há que haver uma seriação para a entrada nestas unidades curriculares. Essa seriação é feita logo no início do ano letivo, com base no percurso académico do estudante até à altura, consoante o número de unidades de crédito que ele já completou. Os estudantes, digamos, que têm um percurso já mais avançado, têm prioridade sobre os restantes. Portanto, é feita uma seriação e o número de vagas é limitado. Para a generalidade das outras disciplinas de opção, não há qualquer limitação. Eu penso que é só mesmo, tanto quanto me lembro, a gestão de conservação de aves e mamíferos, a reprodução humana assistida e, salvo erro, a microbiologia ambiental são as disciplinas que têm vagas. Todos os outros, o acesso é livre. Eu não me lembro se havia outra questão relacionada com isto. Se havia critérios para entrar? Pronto, os critérios para entrar nessas disciplinas então, nestas disciplinas que têm vagas, as disciplinas de opção que têm vagas, o critério a seriação, melhor dizendo, é feita com base no percurso académico do estudante até à data. Há uma outra pergunta que, entretanto, surgiu, é se a taxa de empregabilidade do curso é elevada. Eu, sinceramente, não tenho dados concretos sobre a taxa de empregabilidade. Eu penso que no Cigarra há alguns dados. Cigarra é a página oficial da FECUP, há alguns dados sobre a empregabilidade na área da Biologia e nas outras áreas da Faculdade de Ciências. Eu diria que é relativamente elevado. Os estudantes vão conseguindo arranjar emprego, e todas estas áreas que eu referi como áreas possíveis de saída, como saídas profissionais possíveis na área da Biologia, de licenciados em Biologia, há de facto estudantes ou licenciados em Biologia em todas estas áreas. A empregabilidade depende um pouco do momento, das circunstâncias, mas de uma forma geral eu estou convencido que a taxa de empregabilidade, tanto quanto me lembro, é relativamente elevada, não será a 100%, mas é elevada. Há muita gente que tem emprego, que é um emprego que é digamos, temporário, mas de uma forma geral, eu estou a referir-me sobretudo àqueles estudantes que ficam depois com bolsas de investigação, que vão mantendo essas bolsas um pouco ao longo do tempo. Embora se tente que haja alguma estabilidade, há sempre alguma instabilidade nesse tipo de emprego, mas eu julgo, ou estou convicto, de uma forma geral, a taxa de empregabilidade é relativamente elevada, mas, como vos digo, não tenho dados concretos de memória que vos possa fornecer. Não há mais nenhuma questão, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado também por estarem aqui a assistir a estes dias abertos.